Ainda tem coisa aqui, vou passar Sim, acelerando. sim, Esse inferno do sim, Dante não tem nada a ver com Então, e o inferno do Dante, ele influencia tanto a mentalidade da humanidade, né? Não cristã, vamos assim dizer, que houve um tempo, o senhor vai se lembrar muito bem, que apareceu aquele movimento de batalha espiritual. Lembra? Rebecca Sim, sim. Brown, Mary Baxter. ele veio para libertar os cativos, e tinha livros que eram vendidos, best-seller, que na verdade nada mais era do que uma cópia barata do inferno do Dante. Com algumas adições, Com algumas adições, dizendo que o inferno era no formato do corpo de uma mulher, Isso. que haviam círculos de suicidas, assassinos, promíscuos, e tudo baseado na mentalidade da obra do Dante Alighieri. E uma outra obra que é anterior ao Dante, e aí eu tô falando bem anterior ao Dante, talvez... Tem um desenho, hein, que é muito legal. Não sei se vocês já viram aí o Inferno de Dante. Uns 1000 anos antes. É o Alcorão. Porque no Alcorão, Sim. você tem um inferno. O inferno do Alcorão também tem essa ideia. E o inferno do Alcorão, por exemplo, se você vai pro inferno, no Alcorão, você tem algumas penalidades que são estranhas. Tipo, todo dia você tem que tomar um copo de pus, por exemplo, lá no Alcorão. Então, Nossa. essa ideia desses graus, dessa Sim. se você... Assim como a salvação no Islã, no Alcorão, ela é uma salvação muito personalizada e ela é diferente, por exemplo... O Islã, o muçulmano normal, lá ele morre, ele vai pro céu, tem lá as delícias do Seus céu, prêmios, lá. né? Só que se você é eu esqueci o nome que eles falam lá em árabe, mas é aquele cara que se explode, que não sei o que, você é tipo um mártir, então você ganha direito a um paraíso VIP. Das que 70 virgens. Das virgens, Das exatamente. Então, essa ideia de graus já existia antes, e aí o Dante falou, vou colocar isso aí na Divina Comédia E existe um ponto que nós vamos tocar mais pra frente sobre o conceito que muitos acreditam que o inferno não é eterno, não é? Isso começa também no Islã, porque existem linhas de pensamento no Islã que acreditam que até mesmo os justos, eles precisam passar por um tempo pelo inferno pra ser purificado, pra depois conseguir alcançar a salvação. Mas aí já antes do Islã já tem alguns cristãos que defendiam a ideia do purgatório. Sim. Eu ia falar isso. Tem várias linhas que falam que o justo, o sábio, não tem como ser justo e sábio se não passar por aí. Tanto que Salomão passou, né? E um pouco da tradição judaica também tem umas correntes que acreditam nessa linha de pensamento. Mas enfim, então, biblicamente falando, à luz da nossa escritura judaico-cristã, o inferno é um local físico. É um local. O físico é um local. Porque assim, Um lugar de depois tormento. da morte, Ou não. você não é um lugar de tormento. Depois Na da época, tudo bem ter essa discussão de físico, não físico. Hoje a gente sabe que tá na mesma. Tudo é consciência, tudo é átomo, tudo é energia, tudo é coesão de plasmando, colapsando onda em partícula. Então hoje não tem mais isso, mas tá bom. morte, então o físico não é exatamente a palavra que a gente Certo. vai trabalhar, porque o que é físico para nós? É de carne e osso, então não é bem Certo, assim, certo. mas é um lugar onde o perdido Pode crer. passará a eternidade distante de Deus, Esperando a inauguração do Lago de Fogo. esperando o momento que você leu no texto que Sim. o inferno será lançado no lago de fogo. Sim, poderíamos dizer que aquela parábola que Jesus ensina do rico Então, e do você vê, não tem como achar que vai ficar numa eternidade, porque a própria Bíblia fala que depois o próprio inferno, a própria morte é jogada no lago de fogo. Então, se a morte morre e o inferno morre, não tem como alguém ficar lá sofrendo. Isso tem a ver com o tempo e o atemporal. A união do tempo e o atemporal, depois a desconexão, posicionamento de momento. Tenham tudo aqui, ó, no curso, no livro, participem aí. Tem também de graça aí, boa parte, mas aqui tá bem compilado, né? E escreve lá, Black November, que dá um descontão. Aproveita até acabar o mês aí. Agradeço a ajuda, converte em térito lá, ganha 10 mil téritos. Que vale R$1.000 em consumo de recursos em tempos de crise. Lázaro, o rico estaria no inferno? Primeiro ponto é se considerar se é exatamente uma parábola ou não. Sim. Se é uma parábola ou não. Então, quem entende que é uma parábola tem um pouco mais de elasticidade para falar assim, como é uma parábola, então não é que existiu aquela história e tal. Sim. Quem entende que não é uma parábola, e aí tem menos espaço vai ter que aceitar como um fato aquilo que aconteceu, aquilo que Jesus Cristo descreve, né? Mas seja como for, às vezes que Jesus fala do inferno, e eu falei agora há pouco que a pessoa que mais fala do inferno na Bíblia é Jesus, ele trata como sendo eterno, e ele trata como sendo local, e ele trata como sendo literal. Então, para Jesus é literal, para Jesus é eterno, para Jesus é um lugar. Entendi. Pastor Cavalcante, por que as pessoas, até mesmo alguns líderes, tentam amenizar a doutrina do inferno? Por exemplo, os católicos colocam como purgatório, como foi mencionado agora, os adventistas e até mesmo universalistas. Eles tentam amenizar essa doutrina que é tão preciosa e importante para nós. E por que eles fazem isso? Vamos lá. É uma pergunta que seria interessante para até Você mesmo falou pro público. católicos, Purgatório, adventistas, isso. universalistas. Vamos lá. São visões completamente... Vamos lá. O católico, ele não menospreza... O inferno católico é o mesmo que nós cremos. Mesmo protestante. Mesmo inferno. A diferença é que o católico na verdade defendia. Porque o Papa que morreu agora, Sim, o argentino. o Mário Bergoglio, esqueci, o Francisco. Mudou Francisco, agora. ele deu fim no purgatório. Então não tem mais purgatório. Fechou o purgatório. O Papa Francisco fechou o purgatório. Loucura. Mas, como o assunto não é purgatório, é inferno, então o inferno católico é o inferno que nós cremos, tá certo? Tá. A diferença é que eles acreditavam, alguns católicos defendiam essa ideia de que tem o purgatório. E o purgatório é para quem comete pecados veniais, e não pecados... E você vê, teoricamente, porque foi dito a fundação da igreja, na base de Pedro, e dito, o que você desligar na terra é desligado no céu, o que você ligar na terra é ligado no céu. E o Papa, teoricamente, é uma
é quem herdou ali esse posto de Pedro. Então, teoricamente, o que o Papa ligar, liga no céu. O que o Papa desligar, desliga no céu. E se você vê com a hegemonia do catolicismo por muito tempo, foi meio assim, né? Se ele falava que existia purgatório, todo mundo acredita, existe. As pessoas sabem o que devem, as pessoas estão por sintonia no que devem. São reunidas com essa mesma certeza, se encontram ali. Tem um pouco a ver com o efeito Mandela que a gente estava estudando agora, em termos de conscienciologia. Quem quer entender mais, participa aqui que já ajuda a gente, se ajuda também. E é bacana. Eu esqueci o nome, falar de morte, tá certo? Capitais, pecados capitais. Então, os pecados capitais se resolvem valeu. no inferno. E os pecados veniais se resolvem no purgatório e depois no inferno. Obrigadão, tamo junto, mano. Ele falou, Mestre Ball, o curso tá muito bom, só pra falar. Valeu, glória a Deus, tamo junto. Mas quando chega no inferno, que é o assunto, Sim. então é o mesmo inferno. Já o adventista é uma construção completamente diferente. Porque o adventista, ele acha, ele entende que um inferno eterno, ele macula a justiça de Deus. Então, tipo assim, o pensamento adventista, e não só adventista, tá? Adventista, testemunho de Jeová. O adventista é muito parecido com o testemunho de Jeová em alguns aspectos. Nesse, por exemplo, Sim. eles dizem o seguinte, como que uma pessoa vive 70, 80, 90 anos, e aí Deus vai colocar essa pessoa no inferno eternamente? Não é justo. Não é justo. E se você pensar do ponto de vista da lógica, do ponto de vista, se você pensar com essa cabeça, você fala assim, caramba, é verdade. Não é justo. Só que o pessoal que fala sobre isso, eles esquecem duas coisas. Primeira, quem disse que o inferno é eterno foi o Senhor Jesus Cristo. Ele que disse. Tá certo? Para o vergonha, desprezo eterno, para o sempre Sim, mas eterno. também disse que tinha coisas ainda que seriam entendidas, reveladas, tinha muita coisa por vir, como tem, todo mundo sabe, e você vai entender que o eterno é um momento. O eterno não é muito tempo. O eterno é ausência de tempo, é eterno, tem que ter o tempo em perspectiva. Por isso que é importante Israel. E vocês não aceitam Israel e igreja ao mesmo tempo, sendo que não tem como, não. Não tem como só a eternidade existir. Tem as promessas terrenas para Israel, eles reciclam na terra. E as nações entre ambas. E aí sim tudo faz sentido. Segunda informação. Eles não pensaram que na volta de Jesus acontece um cataclismo no mundo. E o fim dos tempos. O fim de todo o sistema de contagem de tempo acontece na volta de Jesus. Por exemplo, o sol escurecerá. O sol escurece. Imagina que a lua não dará mais a sua luz, como diz Mateus, na volta de Jesus. Se o sol escurece, como é que amanhece o dia? Como é que tem um amanhã? Como é que tem um amanhã? Então não tem um amanhã. Se não tem um amanhã, que dia é hoje? Qual que é a teoria? Volta. Não pensaram que na volta de Jesus, o pessoal que fala sobre isso, eles esquecem. Fala sobre o quê? Se você pensar com essa cabeça, você fala assim, 80, 90 anos, e aí Deus vai colocar as pessoas no inferno eternamente. Não é justo. Não é justo. E se você pensar do ponto de vista da lógica, do ponto de vista, se você pensar com essa cabeça, você fala assim, caramba, é verdade. Não é justo. Só que o pessoal que fala sobre isso, eles esquecem duas coisas. Primeira, quem disse que o inferno é eterno foi o Senhor Jesus Cristo. Ele que disse. Tá Nesse sentido. Vergonha, desprezo eterno, para o sempre eterno. Segundo, Também falou que a morte e o inferno ia ser jogado no fogo. Ué. Então isso mostra que é uma questão de perspectiva de tempo. É um momento. Que vai ser, inclusive, descartado do ciclo linear, porque a gente vai ter acesso ao eterno no quântico, porque o tempo fica lá embaixo. Por isso que é importante entender as nações, gentios e a igreja. E a Israel com a igreja do outro lado. Eles não pensaram que na volta de Jesus acontece um cataclismo no mundo. E o fim dos tempos. O fim de todo o sistema de contagem de tempo acontece na volta de Jesus. Por exemplo, o sol escurecerá. O sol escurece. Imagina que a lua não dará mais a sua luz, como diz Mateus, na volta de Jesus. Se o sol escurece, como é que amanhece o dia? Como é que tem um amanhã? Como é que tem um amanhã? Então não tem um amanhã. Se não tem um amanhã, que dia é hoje? E amanhã não chega. Ou seja, quando Jesus Cristo... Tá, porque também você tem que entender como momentos. O que tem poder de fazer o céu escurecer, o sol escurecer, a lua escurecer? No mundo. Antes não tinha como, hoje tem bombas pra isso. Hoje tem energia pra isso. Maneiras artificiais de escurecer tudo. Não precisa apagar o sol lá, você tapa aqui a atmosfera. Uma explosão, um caos, um acidente. Ou de propósito. Mantém nuvem lá sobre nuvem e tapa tudo pra ferrar algum local. Tudo isso é possível hoje em dia. A gente tem que amadurecer, pô. Entender os negócios do jeito que Deus queria que a gente entendesse, de maneira sólida. Não precisa ficar viajando. volta, todas as consequências são eternas. Porque a contagem de tempo acaba. Não tem mais. Quando a gente fala eternidade não é um tempo muito grande. Não é um tempo que demora a passar. Eternidade é a ausência do tempo. Então, todas as consequências, depois, até o dia da volta de Jesus... Exato, por isso que tu fala que fogo é eterno. Não é muito tempo, é ausência de tempo. Então é um momento, acessado por quem tem o tempo como estrutura, senão não teria efeito algum. Daquele dia pra frente, todas as consequências são eternas. Por isso a salvação é eterna e a perdição é eterna. Então, porque são momentos. E são momentos pra quem tem referência. Se você perder referência, não existe eternidade se você não sabe o que é o tempo. Não tem alívio se você não sabe o que é caos. Por isso que vira uma coisa só, céu e terra, e depois separa de novo, recomeçando o ciclo. É o que a gente ensina aqui. Como qualquer estação, como qualquer coisa na realidade. São circuitos, troca de perspectiva pra manter o movimento que traz o alívio em relação à estagnação agoniante do parado. Essa pequena compreensão
na minha opinião, resolve essa ideia de que não é justo. Então, se você pensar do ponto de vista da justiça, o céu é mais injusto que o inferno. Porque, pensa comigo, quem vai pro inferno? Vai porque Deus é mau ou vai porque a pessoa merece? Vai porque Merece. a pessoa merece. Então ela merece, então não é justo. E quem vai pro céu? Vai porque a pessoa é boa ou vai porque Pela graça divina. ela merece? Não. Não, Não. o céu é mais que justo, o céu é misericordioso. Quem merece vai pro inferno. Aí que tá essa questão de lei e obra. Quem fica insistindo na lei e pode ser julgado pela lei de Moisés. A lei pune, né? A lei é justa. Mas aí morre todo mundo, que no fim ninguém é pleno. Tudo é perspectiva, só Deus é pleno. Então, o céu precisa ser misericordioso para ser a justiça perfeita. Porque a justiça matemática, ela é contraditória, ela é paradoxal. A direção é relativa. Então ela não pode ser plena. Entende? A misericórdia é plena. Porque a direção fica nítida. Do perdão. Da justiça sempre vai ter de onde olhar, pra onde olhar. Agora o perdão é perdão. É de alguém prejudicado pra alguém que prejudicou. Então, do ponto de vista da justiça, o céu é mais injusto.